Olá, bom dia para você. Mais uma vez peço licença para estar em sua companhia alguns momentos para partilharmos as maravilhas desse mundo, né? Tem tantos. É isso mesmo, a palavra de Deus nos diz, né, numa das cartas, São Paulo nos fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E se ele falou que foi arrebatado até o terceiro céu, é porque tem o segundo e tem o primeiro. Então nós já temos três estados na eternidade: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. A viste aí que coisa linda, né? A natureza é maravilhosa. Há muito mistério, né? Diz a palavra de Deus que a natureza sofre como que dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza vibra. Tudo aquilo que foi criado pelas mãos de Deus vibra quando os filhos de Deus se manifestam. E como que os filhos de Deus se manifestam? De inúmeras formas, mas uma delas é falando a respeito de Deus, né? Partilhando, dialogando, conversando. Isso é muito importante. E alguns têm esse chamado, né? Como eu. Um chamado a, de alguma forma, convidar você, meu amigo, minha amiga, nesse tempo que vivemos agora, nesse ciclo em que estou vivendo, porque a vida é feita de ciclos, né? Da mesma forma que você tem as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, nós temos as fases da lua, né? Nós temos também os meses do ano, nós temos tantas coisas, existem também as fases da vida do ser humano enquanto passa por aqui. E nós definimos essas fases como que ciclos. Então, às vezes, dentro de uma própria vida, a pessoa vive vários ciclos, preparados, determinados e predispostos por Deus para que sejam vividos. Já falei três assuntos aqui, né? É isso mesmo. Vamos voltar lá atrás, sobre os estados, né? São Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Nós vemos Jesus falar na cruz para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, peraí. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, paraíso, já tem 4 estados. Hã? Diz a Escritura que no fim dos tempos, né, e não sabemos a maneira que isso vai proceder, porque é um mistério, nós iríamos passar por uma purificação, de acordo ao estilo de vida em que nós vivemos aqui. É uma das cartas de São Paulo fala isso. Então nós temos também esse estado de purificação. Então vamos lá. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, paraíso, estado de purificação. Lá em Isaías se fala de querubins, e até os querubins, segundo os estudiosos, equivale o tamanho dele a 5 sols, né? Então você imagina esse sol que a gente vê diariamente, 5 vezes ele, então, o tamanho de um querubim. Brincadeira, o tamanho do ser. Então, diz que diante de Deus, as suas asas, cada par de asas tem uma função. E uma das asas desses anjos justamente estão assim, tampando a visão deles, para que eles não enxerguem a Deus. Aí você pergunta, mas por que isso? Por causa da grandeza de Deus. Se eles enxergassem a Deus, com certeza eles iriam desintegrar. Com certeza. Eles deixariam de existir. Porque a presença de Deus é algo muito... Deus fez o universo, então por aí nós temos uma ideia. O universo, hoje em dia os cientistas descobriram que existem vários universos e que todo universo está em expansão. Então você vai imaginando, meu amigo, a grandiosidade da criação e veja quem está por detrás disso: Deus. Esse Deus, ele é tremendamente infinito, não temos palavras para descrevermos sua grandeza. Então nós temos que ficar na nossa aqui mesmo e aproveitar o nosso momento e reservar um tempinho para estar com Ele na sua presença. Por quê? Por que precisamos reservar esse tempinho? Porque nós não somos eternos, né? E existem estados em que nós estaremos depois daqui, como falei há pouco para você. Então por isso que é muito importante que a gente reserve no nosso interior, que nós venhamos a reservar na nossa vida um tempinho para Deus. Isso é importante para nós. Deus não precisa. Você acha que Deus precisa de você? Não. Ele quer precisar, mas ele não precisa.
nós precisamos muito de Deus. Então, o que nós podemos fazer é ofertar um tempo do nosso dia, um momento da nossa vida, para estarmos na presença do Senhor. Estou arrumando um foco aqui para poder ficar mais claro, né, o vídeo, porque hoje o tempo está fechado, né? Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Um abraço para Alcione Pereira. Bom dia, feliz e ótimo final de semana, abençoado, iluminado por Deus a todos nós, assim, sempre. Amém. Fátima Domingos também está assistindo. Que Deus abençoe você, Fátima, sua família, Alcione, sua família. Gente, é maravilhoso esse mundo. Nós não temos dimensão. Nós estamos falando aqui até agora de parte humana. Agora eu quero falar para você de alma. A alma é uma coisa que transcende. As almas podem se encontrar. E a alma, ela é considerada como se fosse uma outra parte de nós. Porque nós vemos os salmistas dizerem assim: vai minha alma, vai cantar ao Senhor. Vai minha alma, vai louvar o Senhor. Ou seja, a alma é um ser. E nós somos o outro. Então, veja bem, alma, nós mesmos, né? Existe também o nosso espírito, que é o sopro de vida de Deus que permanece em nós, que tem lá também suas dimensões. Então, quando nós falamos de alma, que segundo a enciclopédia traduz sede, né, do pensamento, sentimento e vontade, quando nós estamos nessa vida, nós precisamos optar não somente pela vida humana, pela parte física, psicológica, mas precisamos também, meu amigo, minha amiga, optar por estilo de vida da nossa alma. E aí é o grande segredo, porque se você não se abrir à dimensão da vida da alma, você fica vazio. Porque as coisas humanas, aquilo que é externo, não nos preenche totalmente. Preenche uma parte, e às vezes até pequena parte. Então nós precisamos exercitar a nossa alma. Nós precisamos relacionar com a nossa própria alma. Nós precisamos experimentar e perceber a alma no outro. E Jesus fazia isso, porque ele tinha compaixão. A palavra compaixão, a tradução dela é sofrer com, ou seja, Jesus via um doente, Jesus via alguém sofrendo, ele descia na realidade daquela pessoa, para poder se assemelhar a ela e entendê-la e depois aconselhá-la e resolver a sua questão. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus, quando fazia isso, ele estava exercitando a sua alma, que é a sede do pensamento, do sentimento e da vontade. E nós precisamos exercitar a nossa alma. O meu convite a você nessa manhã, meu amigo, minha amiga, é que você exercite a sua alma. E exercitando a nossa alma, nós começaremos a compreender todas as coisas de uma forma diferente. A própria oração. Você imagina só. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, você tem um jovem, um exemplo, tá? Um jovem que ele tem lá os seus pais, e os seus pais humilham muito a ele. Tira dele a felicidade. Não proporciona a ele, pelo contrário, a prisão. Sabe, o fechamento. Inclusive até a palavra de Deus, ela vem falar: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, às vezes, os pais ocasionam nos filhos o desânimo, que vai gerar uma depressão que leva a comportamentos. Abraço para Ivone Matias, que está nos assistindo. Deus abençoe você, Ivone, toda a sua família. Então, às vezes, nós pais, achando que estamos fazendo bem, nós estamos fazendo mal. E a palavra de Deus vem falar para nós, uma das cartas de São Paulo: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, o que acontece? Nós precisamos respeitar os nossos filhos. E aí, com certeza, eles também irão nos respeitar. Só que nós não costumamos, nós pais, principalmente os mais tradicionais, não costumamos respeitar os filhos. A gente passa por cima deles que nem um trator.
passa por cima e dá uma ré e volta e passa por cima de novo. Porque a gente quer implantar a ferro e fogo aquilo que a gente acha que é o certo. Só que às vezes o que o pai acha que é o certo, não é o certo. Porque ele é motivado por toda uma educação que ele teve, vamos supor, às vezes os pais sofreram muito e não têm amor para dar, não sabem dar amor, então eles misturam muitas coisas. Então nós somos pais, vamos reciclar isso em nós, organizar isso em nós, para podermos passar para os nossos filhos realmente a sabedoria, a verdade, e não aquilo que a gente acha. Nós somos muito limitados com relação a tudo, por isso precisamos muito da graça de Deus. E essa falta de respeito dos pais para com os filhos gera muitas coisas negativas. Também os filhos não obedecem aos pais. Por quê? Porque os pais, né, muitas vezes, eles não sabem se colocar diante dos filhos para conversar. Eles acham, vamos supor, seu filho está aqui. Você quer que seu filho não vá lá. Então você fala assim, eu não quero que você vá lá. Agora o outro pai sabe, ele chega, filho, vem aqui um pouquinho. Sabe o que está acontecendo lá? Olha, está acontecendo isso, isso, isso. O pai é preocupado, o pai te ama. O pai quer o melhor para você. Então não seria melhor, filho, você repensar. Pensa, analise com você mesmo. Olha a diferença, meu amigo. Olha a diferença, minha amiga, de relação. Agora, como que um pai que chega na base do chicote, ele vai querer que o filho, de coração aberto, atenda ao pedido dele? Não é uma coisa que não tem lógica? Então não é mais fácil o pai reciclar a sua maneira de ser pai? Tudo isso acontece quando nós estamos na alma. Estávamos falando a respeito do filho. Então você veja bem. Aí o filho sai de casa, porque não aguenta mais os pais. Ele sai de casa e vai para uma vida com os amigos, ali nos amigos, ele começa ali a viver longe. O que acontece os pais? Os pais saem desesperados atrás de Deus. Não, Senhor, nós precisamos que o Senhor devolva o nosso filho, Senhor. E faz promessa, e reza terço, e pega medalha, e põe na roupa do filho, e leva para benzer, e leva para isso, e leva para aquilo, e faz aquele ritual de proteção, sendo que a proteção do pai para com o filho estava na convivência diária. E não depois que o filho largou e saiu de casa, porque não aguentava mais viver naquela prisão em que ele estava submetido. Então o que acontece? Aí, veja bem, aí Deus está lá em cima, olhando. Deus olha lá, vê que os pais, né? Vamos lá, vamos colocar assim. Deus olha lá, vê que os pais, né, massacraram aquela criança. A criança saiu de casa e agora os mesmos pais que massacraram a criança, eles estão orando a Deus, para que Deus possa atender o pedido deles, porque Deus é amor, porque Deus é isso, porque... Mas veja bem, meu, então aí Deus olha assim, veja bem, ó, Deus olha a situação, fala, meu Deus do céu, essa família massacrou esse jovem a vida inteira, agora que ele saiu de casa, eles vêm correndo até mim, pedindo para eu atender o pedido deles. E se eu não atender, eles vão botar a culpa em mim, dizendo que é porque Deus não me ama, Deus não me ouve. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu dei esse exemplo do filho, mas a vida é assim. Às vezes a gente ora para tentar consertar um erro que nós mesmos cometemos e queremos que a ferro e fogo Deus venha com poder e rache tudo no meio e pegue, nesse caso, né, o meu filho lá e traga novamente para debaixo da minha casa. Você está querendo determinar o comportamento, a maneira de agir de Deus. Sendo que Ele conhece todas as coisas desde o princípio, desde a época que você humilhava o seu filho. Não é melhor você chegar no seu filho, em vez de ficar fazendo todo esse ritual e falar, filho, eu vim até aqui para te pedir uma coisa. Perdão, filho. O pai massacrou por ignorância, o pai massacrou você na educação, o pai acabou com você na educação. Dá uma chance para o pai, me perdoa. Sabe, não é diferente? Não, a gente corre para Deus, sabe, joga a culpa nele e tira a culpa de nós. Ou seja, eu não tenho culpa de nada, meu filho saiu de casa porque simplesmente ele foi induzido pelos seus amigos, não foi o demônio veio, né, e fez isso. Demônio? Amigos? Será? Então, meu amigo, minha amiga, como é que nós discernimos isso? Pela alma. A alma, ela vai entrar justamente nas minúcias. A alma, ela vai entrar nos detalhes de toda análise, de todo comportamento, de toda conversa, de toda relação. A alma vai entrar nessa dimensão linda e bela. E ali, meu amigo, ali, minha amiga, é que vai acontecer toda essa beleza. Por isso, o nosso bate-papo de hoje
E o convite meu a você hoje é esse. Eu dei só um exemplo, hein? Vamos caminhar pela alma? Ela vai nos ajudar muito e nós vamos cometer muito menos erros caminhando pela alma, teremos mais sabedoria para compreendermos todo o contexto e vivermos bem nessa vida. Um abraço para você, fique na paz do Senhor e a gente volta. A gente está sempre conversando, batendo aquele papo gostoso aqui juntinhos. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.